nos PGMs nós tivemos também, todos os assuntos abordados eram assuntos referentes à família. Ainda vai ter mais uma semana, agora dessa semana também vai ser de família, e aí a gente encerra o mês, tá? Quero pedir para os irmãos, não deixar nada desviar a tua atenção. Então, nesse momento, coloca o seu celular em modo avião, tá? Para você não ser distraído com nada. Tá joia? Por favor, prestem atenção, não se cutuquem, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar. E é tão importante hoje, que eu queria que você ficasse em pé, desce as mãos, deixa a sua Bíblia aberta aí na cadeira, mas fique em pé, por favor, fique em pé. Isso. Dá as mãos às pessoas que estão do seu lado aí, pode fechar o corredor, que nós vamos orar. Tá? E depois no final nós vamos terminar com uma intercessão sobre todas as famílias. A família tem sido muito atacada, meus irmãos, muito atacada, tá? Então vamos orar. Fecha teus olhos aí. Senhor, em nome de Jesus, diante de Ti, meu Pai, está a Tua igreja. Nós estamos aqui, meu Pai, com nossos corações, meu Pai, abertos, escancarados, Senhor, para ouvir a Tua voz. É verdade, Senhor, que o homem pode ter preparado alguma coisa, Senhor, mas não deixa, Senhor, que a carne atrapalhe a ministração do Teu Espírito em cada vida e em cada coração, Pai. Esteja, meu Pai, quebrantando o coração dos filhos hoje, coração dos pais hoje, Senhor, coração dos responsáveis, Senhor. Esteja, meu Pai, com a Tua boa mão, Senhor, sobre cada um de nós aqui. Coloca Teus anjos ao nosso redor, meu Pai, e impede toda manifestação maligna, meu Pai, contra a Tua palavra. E também, Senhor, todo espírito, meu Pai, de divagação, todo espírito de inquietação, meu Pai, que impede o Teu povo de prestar atenção na Tua palavra, em nome de Jesus, faz cair por terra toda armadilha de Satanás, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor, e amém. Pode sentar, queridos. Olha só, é guerra hoje, viu? É guerra. Ficamos sem internet, então se alguém perguntar, nós não estamos transmitindo, tá? Depois amanhã vamos ver o que foi que aconteceu, qual foi o problema, não sei se passou algum caminhão, coisa, se foi alguma coisa de telha, não sei, tá? Então hoje nós não estamos transmitindo, mas a palavra de hoje está sendo gravada lá atrás. Então nós vamos colocar no nosso canal do YouTube, a partir ali de terça-feira já está lá. Tá bom? Lá no grupo Agenda a gente vai estar colocando, vai estar informando os irmãos, tá bom? Muito bem, hoje, na série Deveres Familiares 4, vamos falar sobre deveres dos filhos, e hoje a gente vai ter a quarta mensagem da série Deveres Familiares. Então, só para a gente relembrar o que a gente viu até aqui, na primeira mensagem nós falamos sobre a família de Deus, que é a igreja, e a importância dela nas nossas vidas, para edificação, correção, ânimo, para a gente seguir a Cristo, amém? Na segunda mensagem, nós tratamos sobre o papel da mulher, e nós falamos sobre a sujeição dela, que só ocorre quando ela assume o papel dela, que é um papel pacificador, que é um papel acolhedor, que é um papel de trazer paz na família. Na terceira mensagem, a gente falou, semana passada, sobre o papel do homem e como esse papel é importante e fundamental quando ele exerce proteção e sacerdócio dentro dos lares, e aí todos os homens agora estão sabendo o papel que eles têm dentro de casa. E hoje nós vamos tratar sobre a obediência dos filhos, por isso que eu pedi para que todos os filhos ficassem aqui, porque na Bíblia, todas as relações familiares, elas estão interligadas. Nós vimos que a família de Deus, que é a igreja, ela copia a família dos céus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente viu que a família da terra imita aquilo que foi colocado na família, pela família de Deus, tá bom? Então, aqui em Efésios, está falando para todos nós, que a família de Deus, composta pela Trindade,
que cada pessoa da Trindade se sujeitou umas às outras, Pai, Filho e Espírito Santo, como nós explicamos, e onde tem a família de Deus aqui na terra, onde cada um precisa se sujeitar um ao outro, que na família a mulher precisa se sujeitar ao seu papel, o homem precisa se sujeitar a Cristo, mas ele vai continuar a partir do capítulo 6, a partir do versículo 1, falando algo muito importante, tudo nesse contexto, que diz assim o texto: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então agora, meu querido, é a vez dos filhos entrarem na onda e se sujeitarem também, porque desde a família do céu, passando pela igreja, e na família terrena, nós temos sujeição uns aos outros. E agora, não tem como você ter uma relação de filho sem que haja sujeição. Mas antes de falar sobre essa sujeição, é importante esclarecer algumas coisas. O texto está se referindo a filhos com capacidade de obedecer ao Senhor, ou seja, porque o texto fala no Senhor. Então nós estamos falando aqui de filhos que têm capacidade de entendimento. Aqui não está falando de filhos pequenos, mas de filhos com capacidade de entender o que Paulo está falando. E é por isso que eu deixei os mais velhos aqui e os mais novos foram para as classes, porque os que ficaram têm capacidade de entender a mensagem já. Aqui é importante que os pais entendam a fase dos filhos, que os especialistas dividem em primeira infância, que vai do nascimento até os 3 anos de vida, a segunda infância, que vai dos 4 aos 6 anos de vida, terceira infância, que vai dos 7 aos 11 anos de vida, e a adolescência, que vai dos 12 aos 18 anos. E aí na primeira infância, os pais precisam se concentrar em principalmente garantir a sobrevivência, porque não tem como você ensinar inglês para uma criança de 0 a 3 anos de idade, não tem como você ensinar, latim para ele, não tem como você ensinar matemática para ele. Você está preocupado com o quê? Está preocupado com a sobrevivência. Ali é cuidar da higiene, é cuidar da alimentação, da segurança física, do ambiente seguro, que seja um ambiente físico, espiritual, emocional. Por que eu falo espiritual? Porque tem um ambiente de oração, é um ambiente que se ouve louvores, é um ambiente que você tem paz, tranquilidade. Naquele lugar, a criança precisa crescer nesse ambiente. Na segunda infância, além de garantir essas coisas, os pais precisam se concentrar na formação do caráter, porque o caráter é formado principalmente nessa segunda infância, ali dos 3 aos 6 anos. Então, não pense você que o caráter do ser humano é formado quando ele é adulto. Não, já vem desde cedo. Se você permitir mentira, se você permitir engano, se você permitir violência, se você permitir nesta fase, vai ser muito difícil depois mudar. Jesus faz milagre, mas como diz os antigos, é de pequeno que se torce pepino, não é isso? Então, é nessa fase aqui. E a partir da terceira infância, os pais devem concentrar-se, sem abandonar todas essas coisas, em ensinar autonomia, responsabilidade, reforçando tudo que foi visto então até aqui. Você vai continuar dando segurança, você vai continuar dando ambiente espiritual, você vai continuar cuidando do caráter, corrigindo, e você introduz ainda autonomia e responsabilidade aqui. E na adolescência, os pais vão preparar a criança para enfrentar os desafios dos adultos, até que eles possam viver por conta própria. A adolescência é um período de transição, que você está ali indo da infância para a vida adulta, e eles precisam ser testados, e eles precisam ser cuidados, eles precisam ser orientados, eles precisam ter uma certa maior autonomia, mas uma autonomia extremamente vigiada. Não é a fase que eles podem ter senha no celular sem que você saiba, não é fase que eles vão se trancar no quarto e fazem tudo lá e você não sabe o que está acontecendo.
é uma liberdade vigiada, é liberdade condicional, tá bom? Nessa fase aí, liberdade condicional. Aqui no texto, o apelo para a obediência está se referindo a crianças a partir dos 7 anos, ou seja, terceira fase, porque é nesta fase que a criança, vamos até pensar, a criança já está lendo, já está começando a interpretar texto, já está começando a escrever, ela já consegue entender conceitos mais difíceis, mais complicados. Então a palavra aqui é para crianças a partir dessa idade. Eu ainda dei um desconto, pedi dos 10 aos 12, aos 13, né? Mas é por aí. Isso acontece porque até os 6 anos a criança ela está propensa a obedecer, porque ela se entende como um ser incompleto. A criança tem humildade. Quando Jesus falou que o reino dos céus é das crianças, ele está se referindo até a crianças de 6 anos, que são puras. Professores que dão aula para crianças até essa idade, sabem que eles estão abertos, eles perguntam, tudo que o professor fala é lei, por isso que é muito importante um professor que dá aula nessa idade, porque eles vão acreditar em tudo que um adulto falar, ela vai acreditar, ela confia. E quando Jesus falou que tinha que ser como elas, para herdar o reino dos céus, é no sentido de confiança, não na questão da ingenuidade, não na questão da inexperiência, mas na questão da confiança. Confiar na palavra de Deus, assim como uma criança confia naquilo que o pai fala. Você pega uma criança pequenininha, você põe ela numa certa altura, e você fala assim, pula filho, ele pula. Faz isso com a Duda, Toco, para ver se ela pula. Não vai pular. Vocês entenderam? Por quê? Porque já ficou adulta, porque já está com uma certa idade. Ela fala assim, oi, não vai me segurar não, eu vou me machucar. A criança, ela vem correndo, ela se joga e não está nem aí. O que nós chamamos de desobediência nessa fase é simplesmente a inexperiência da criança em não saber lidar com os sentimentos de frustração, euforia, a energia que ela tem. Uma criança de 3, 4 anos, nós não podemos chamar de desobediente. Por quê? Porque ela não controla, ela está eufórica, ela quer correr, ela quer subir, ela quer fazer, ela quer não sei o quê. Não é questão de desobediência. Uma criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, ela está experimentando vida, ela está experimentando o mundo, tá? É a fase da malcriação, porque a criança, ela é instintiva. Eu lembro né? Olha como é que a criança é, olha a situação, né? Tinha uma vizinha que jogava, era um apartamento de 4 andares, a gente ficava no térreo, tinha uma vizinha do primeiro andar, que ela jogava bituca de cigarro no nosso quintal, não sei se era ela, o marido dela, não sei, e a gente ficava em casa reclamando, eu e Sejane, meu Deus, essa mulher não percebe que nós temos 2 filhos pequenos aqui, e que de vez em quando a Sejane achava o Samir, o Said mexendo em bituca de cigarro, né? Porque ela jogava pela janela. Será que essa mulher não vê que está uma situação dessa, tal? Mas isso era, de vez em quando acontecia. E o Samir de bituca, né? Um belo dia, a gente subiu, não sei porquê, para falar com ela assim na porta, e ela estava com um cigarro aceso, e o Samir com a gente, e o Samir não sabia nem falar. Ele devia ter 4 anos. Meus filhos começaram a falar mesmo com 5, né? Então, ele tinha 4 anos ali e tal. Ele virou para aquela senhora e falou assim, por que você está jogando isso lá no nosso quintal? Só que ela só entendeu isso, porque ele falou, mas nós entendemos o que ele tinha falado. E a gente começou a falar por cima. Parece que é desaforo, parece que é malcriação, parece que, mas não é. É porque a criança, ela é instintiva, ela é preto no branco, é preto, é branco, ela não vai enxergar as outras cores, ela não vai perceber, é malcriação? Não é malcriação. Então, a criança é verdadeira,
A criança, ela não entende uma série de coisas na cidade. Nós não podemos falar que ela é mal criada nessa fase, desobediente nessa fase. É uma fase, meu querido, que não adianta muito você argumentar. Eu fico bobo com pais que querem argumentar com crianças de 3 anos. Sabe o que aconteceu? Meus filhos eram assim, eles queriam independência, né? Queria ir. Às vezes, a gente falava assim, eu falava assim para eles, não, deixa eles que eles não vão sair de perto da gente não. Imagina, sumiam no meio do tumulto do Maxi Shop, naquela época que não tinha o Jundiaí Shop, que o Maxi Shop era assim. E quem disse que você achava mais os meninos? Não achava. Por que não achava? Porque eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Aí você vai sentar, ficar de joelho e ficar, olha, papai não quer que você saia de perto, tá bom, filhinho? Não adianta você fazer isso, meu irmão. Não é porque a criança é de mal criada, não, é porque ele não vai entender o que você está fazendo. Quando você bobear, então o que você faz? Segura e não solta. Segura e não solta. Porque se você soltar, ele não adianta se ficar aborrecido. Esse menino é desobediente. Não é a idade. Você precisa sentar. E isso eu estou falando. Só que tem alguns que vão amadurecer com 6, 7, né? Você tem você tem ali, não é rígido assim, né? Pode ser que seu filho com 4 anos, 5 anos seja superdotado e entenda tudo, mas no geral não é assim. No geral não é assim que acontece. É uma fase que não adianta você argumentar, falar, mas os pais precisam estar dispostos a obrigar os filhos a fazer o que precisa ser feito. Obrigar, parece que é pecado falar isso. Hoje as crianças podem tudo. Para com isso. Criança pequena precisa de orientação, precisa pegar no bracinho, não estou falando de machucar, estou falando que precisa sentar no bracinho, precisa colocar para pensar, precisa colocar de castigo, não tem jeito. Por quê? É como ele precisa entender que os atos dele serão punidos de alguma forma. Porque se você não punir, você vai ter problema depois. Ninguém vai segurar ele. Ninguém vai segurar ela. Ok? Você incentiva boas práticas e pune más práticas na cidade. Já a partir dos 7 anos, a criança já tem uma boa noção do que é certo e errado. Eles já sabem quando estão mentindo. Tudo cara de anjo. Mas eles já sabem quando eles estão mentindo. Eles já são capazes de enganar, gente. Essa história de criança não mente, depende. Em que sentido? Que criança pode fantasiar. Então verifique. Ok? Agora, deu uma certa idade, claro que mente. Não entrega o trabalho e fala para a professora que foi o cachorro que comeu. É ou não é? E não entrega o trabalho e diz que o irmão, quando tem irmãozinho mais novo, irmãozinho mais novo rasgou e comeu o trabalho. Não é assim? Então, falar para mim que eles não são capazes. Então, olha só, quando entra nessa fase, a criança já tem uma boa noção do que é certo, do que é errado, já entende bem as regras de convivência, e agora, somente agora, nós podemos falar em desobediência, a partir dessa idade. Desobediência é estar diante de uma regra clara, entendível, com plena consciência dela, e escolher não cumpri-la. O cara sabe, foi combinado, e ele não faz. Você combina, você vai tirar o lixo hoje, e ele fala, não vou. Só que ele não fala para você, ele simplesmente não faz. Nessa fase, a criança tem plena compreensão do que não fazer, e mesmo assim, ela escolhe fazer.
Sabe como é que é o nome disso que a Bíblia chama? Síndrome de Adão. A síndrome de Adão começa nessa fase. Então, tarefas de casa, na família, responsabilidades precisam ser introduzidas com conta-gotas antes disso. Mas aos 7 anos a criança tem plena condição de entender e exercer essas tarefas. Vou falar uma coisa para você, meus irmãos. Introduzam tarefas para os seus filhos. Porque eu vou falar uma coisa por experiência própria. Mesmo introduzindo, já é difícil depois manter eles com uma rotina para fazer as coisas. Imagina se você não introduzir. Ah, mas eu tenho alguém que faz. Você tem uma pessoa que te ajuda na sua casa, mesmo assim seu filho tem que fazer a cama dele. Ah, mas eu tenho alguém que, sabe, que alguma coisinha ele precisa fazer, para o teu bem. Você não sabe se depois você vai ter condição de manter essa pessoa trabalhando na sua casa. Você vai criar uma pessoa que não tem empatia por ninguém, que acha que o mundo está ali para servir ela. Eu vou falar uma coisa para vocês, Deus é tão misericordioso com a minha vida, com a vida da minha esposa, que a gente sempre teve alguém, porque nós não temos família aqui em Jundiaí, nós sempre tivemos pessoas para trabalharem na nossa casa, para nos ajudar com os filhos, até que eles ficaram adolescentes, e hoje eu sei, que muita dificuldade financeira que nós passamos, quando eles eram adolescentes, é porque o Senhor queria tirar essas pessoas, para que eles aprendessem a fazer coisas em casa, porque naquela toadinha não ia prestar. Então, mesmo na dificuldade, a gente vê a cuidado do Senhor. Tarefas como organização das suas coisas, vestir-se, respeitar horários, controlar-se no uso de jogos, brincadeiras, empregação de força, que eles estão ainda, não sabem a força que tem, então eles acabam exagerando, sabe? Acaba machucando, às vezes não é por maldade, às vezes é por maldade, viu, mamães? Seu filho começa a morder os outros, pelo amor de Deus, tome uma providência com o teu filho. Está socando os outros, veja o que é também, que seu filho também não tem que ser bobo não, porque nós sabemos que tem maldade no mundo, já começa nessa fase, quando eles são pequenininhos é acidente, mas fez ali 6, 7 anos, é maldade, você tem que verificar, mas também você não pode você deixar teu filho ser violento. Esses dias aí, teve 2 casos de 2 meninos que mataram a família, vocês viram isso? Um deles não tem explicação, o outro, entrevistaram todo mundo, falava que ele batia em todo mundo, agredia todo mundo na escola, agredia todo mundo na rua, agredia todo mundo em casa, agredia todo mundo, permitiram esse menino agredir todo mundo, e ele foi escalando, até que ele matou. Então, é justamente nessa fase que a criança começa a ter alguma autonomia, é que as tentações para a desobediência surgem, porque você falou, olha, quando der tal horário você vai comer, e deu tal horário, ele continuou o jogo e não comeu, ele escolheu fazer isso. Ah, ele é distraído, esqueceu, não, ele sabia que podia esquecer, porque nada sofreria, Hoje meus filhos são marmanjões, né? Ficam lá no jogo, não querem comer e tal, beleza. Já são marmanjos, não corre risco de vida mais. Mas quantas vezes eu puxei da tomada? E se teu pai fez isso com você, ele te ama. Ele te ama. Então, Paulo está falando para filhos, a partir dessa idade, mas principalmente aos mais velhos, e a partir daí, ele vai falar no versículo 1, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Paulo está dizendo, que se até os 6 anos, a criança deve ouvir falar de Deus, conhecer as histórias bíblicas, mas que a partir dos 7, as crianças devem entender que servir ao Senhor é obedecê-lo, e a obediência ao Senhor começa com a obediência aos pais.
A criança, as crianças aqui, ó, os pré-adolescentes, precisam entender o que é servir ao Senhor. E meus irmãos, não existe servir ao Senhor sem obedecer ao Senhor. Se ele entender que servir ao Senhor é vir aos domingos à igreja, cantar, bater palminha e levantar a mãozinha, esquece, está errado, não pode. Ele tem que entender que servir ao Senhor é obedecer ao Senhor. Só que tem uma coisa, viu, filhos? Obedecer ao Senhor começa com a obediência aos pais. Paulo não fala de qualquer obediência aqui, ele fala de uma obediência, olha o que ele está falando, no Senhor. No Senhor. Essa palavra aqui é para a família cristã, meu irmão. Tudo que nós estamos falando é para cristãos. Então, quando os pais são cristãos, seus filhos precisam entender que assim como a igreja é sujeita a Cristo, sujeitando-se uns aos outros, assim como a mulher sujeita-se ao marido em seu papel, e antes que o teu feminismo fique aí falando no teu coração, vai assistir a mensagem, a segunda mensagem. Da mesma forma, o homem tem que se sujeitar a Cristo, porque nem o homem é solto, assim também os filhos precisam se sujeitar aos pais e obedecer aos pais, para que o ciclo de Deus se complete na família, o ciclo de bênção se complete na família. A criança precisa entender que sua obediência aos pais não se dá para a pessoa do pai ou a pessoa da mãe, mas entendam, viu, filhinhos, que a obediência de vocês aos pais é obediência a Deus. Uma coisa está ligada à outra. E aqui nós temos duas questões importantes que eu quero aprofundar com os irmãos. A primeira é que a Bíblia não diz que os filhos devem obediência cega aos pais, meus irmãos. Não é disso que a Bíblia está falando, porque os pais que são mais adultos legislam em causa própria, não servem ao Senhor, mas querem nessa parte servir. Obedeçam aos pais. E não é disso que a Bíblia fala, olha o que ele fala. Os filhos não devem obediência cega aos pais, marca isso no seu coração. Como obedecer a um pai encachaçado? Como obedecer a uma mãe mimada, egoísta? Não se obedece assim. Como obedecer a pais infantilizados, que disputam a TV com o filho? Como? Você vai parar de jogar agora porque eu quero assistir, sei lá o quê? Ó, você vai parar de assistir isso aí porque eu vou assistir tal coisa? Como assim? O que a Bíblia fala é que os pais que estão no Senhor devem ser obedecidos, porque é o fato deles estarem no Senhor é que faz com que suas ordens e ensinos tragam bênção para os filhos. Não é a sua opinião, tá, papai? É o Senhor. Os pais estão se matando para colocar os filhos nas melhores escolas e não estão investindo muitas vezes no filho aqui. Na escola não falta, mas aqui pode faltar. Aí você fala assim, não, mas eu ensino em casa. Será? Eu vejo, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá, papais? Vou contar uma coisa para vocês, tá bom? Quando eles são pequenininhos, eles falam muitas coisas na sala de aula. Não deixa de trazer seu filho depois que eu contar isso não, tá bom? Eles contam como é a sua relação com a tua esposa. Eles contam como é a relação da esposa com o marido. As professoras ficam sabendo quando vocês brigaram, quando deixaram de brigar. Eles contam tudo. Então assim, as histórias, inclusive, eu ia ligar essa semana para pedir para que os professores me contassem alguns fatos, sem dizer nomes, para eu poder reproduzir aqui para os irmãos.
porque é difícil. Você percebe crianças erotizadas, muito pequenininhas. E aí por que elas estão erotizadas? Por causa de novela que está assistindo em casa, por causa de certas cenas de filme. Lá em casa, meus filhos estão aqui. Chegava alguma cena que era complicada, a gente adiantava e ia para a cena que tinha pulado. Porque aí chegou um momento que era assim, ia entrar alguma cena que a gente dava uma bobeada, e eles, tapavam os olhos. Ele mesmo já sabia o esquema. O que a Bíblia fala, meus irmãos, é que pais que estão no Senhor devem ser obedecidos, porque o fato deles estarem no Senhor é que vai fazer com que eles tenham ordens para os filhos, que seja bênção. Tanto esta obediência está pactuada na obediência aos pais, ao Senhor, que em outro lugar, Jesus vai falar, porque é a mesma palavra que fala, filhos, obedeçam seus pais. Jesus falou o seguinte: todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então, a Bíblia está se contradizendo. Numa hora obedeçam aos seus pais, na outra fala, todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai e mãe. Como assim? No lugar manda obedecer, no outro manda deixar? O que ele está falando é o seguinte: entre teus pais e Cristo, fique com Cristo, filhos. É Cristo que deve seguir a vida de vocês. É Cristo que deve embasar a vida de vocês. É a palavra de Deus que deve embasar. Então esquece, meu irmão, essa história de obediência cega, que a Bíblia não fala isso, como não fala para a igreja, que tem que se sujeitar uns aos outros de maneira cega. Está falando para a gente que teme a Deus, porque tem um monte de gente por aí se submetendo a gente safada, que não tem compromisso com Cristo, porque eu não posso me levantar contra a liderança. Você não pode se levantar contra a liderança de Deus, porque você vai causar problema para a tua vida. Agora, gente que não presta, gente que só fala besteira, gente que não tem uma vida condizente com Cristo, mas eu não posso me insubordinar, porque não, sai dali, vai procurar outro lugar. Paulo falou assim, ainda que, o maior autor do Novo Testamento, ele falou assim: ainda que eu, ou um anjo do céu, desça e lhes pregue outro evangelho, que não é este evangelho, que seja anátema, maldito. Então, se você podia discordar de Paulo, se ele não falasse a Bíblia, você não pode discordar do líder, você não pode discordar dos teus pais, você não pode discordar. O que é isso? Não é disso que a Bíblia fala. Mas quando os filhos têm pais que obedecem ao Senhor, então esses filhos devem obedecê-lo cegamente, inclusive com cada um a seu modo. Eu digo cada um a seu modo porque a Bíblia fala de maneiras diferentes de criar, e cada um a seu modo. Fala assim, meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai, e não abandone o ensino da tua mãe. Porque o pai, às vezes, isso às vezes pode se inverter, tá? Mas no geral, o pai é mais duro, e a mãe é mais paciente, ensina. O pai manda, a mãe ensina. Só que a Bíblia não está falando, olha, já que o pai é grosso, quem cuida é a mãe. Eu conheci um casal que falava o seguinte: porque filho homem sou eu que cuido, filha mulher é a mãe que cuida. Não tem nada disso na Bíblia. Na Bíblia, tanto filhos homens como filhas mulheres são criados por um pai e uma mãe, se você tem a honra e o privilégio de ter, porque hoje cada vez menos pessoas têm pai e mãe juntos criando. Então, se você tem o privilégio de ter um pai e uma mãe, levante a mão para o céu, filhos, e agradeçam, porque isso está cada vez mais raro.
Vocês são abençoados demais, e vocês não sabem, e por terem pais que temem ao Senhor, meu Deus, ainda por cima, tem que levantar a mão para o céu da graça de Deus, você tem que orar todos os dias: Senhor, obrigado porque meus pais te servem, obrigado porque meus pais te amam, obrigado porque meus pais me ensinam a tua palavra. Então perceba, querido, que é para obedecer cada um ao seu modo, mesmo que você tenha preferências. Eu prefiro mais o jeito do meu pai, eu prefiro mais o jeito da minha mãe, ok, mas é para obedecer os dois tipos. Os pais não cristãos fazem barbaridades com seus filhos, e quando eu falo não os cristãos, eu não estou, entenda, meus irmãos, vocês sabem como é que vocês me conhecem, eu não estou falando de gente que frequenta a igreja. Todo cristão verdadeiro frequenta a igreja, mas nem todo que frequenta a igreja é cristão verdadeiro. Deu para entender? Então, quando eu estou me referindo a pais cristãos, eu estou falando de gente comprometida com Cristo e com a palavra dele. Não estou perguntando religião, não estou perguntando se frequenta a igreja, não estou perguntando nada disso. Eu estou falando de gente comprometida com Cristo. Os pais não cristãos fazem barbaridades. Imaginem, meus irmãos, que eu conheci casos de pai, e eu já falei isso mais de uma vez aqui, é que me marcou, que pegava um garoto de 8, 9 anos e botava na frente da TV com um filme pornográfico, com quem quisesse ver que estivesse em casa. É esse tipo de pai que o filho deve obedecer? Será que é isso que a Bíblia está falando? Eu conheci pais que tiravam foto das nádegas e enviava para o filho, para zoar o filho na frente, quando estava perto dos amigos. Um pai infantilizado, um pai legal, que jogava bola, que era o cara legal, o cara da onda, o cara que todo mundo, os meninos, todos queriam ter ele como pai, mas era um pai que tirava foto das nádegas e mandava no zap do filho. Eu conheci mulheres que falavam da vida dos outros na frente da criança. Há pais que se separam e fazem caveira dos ex-cônjuges para os filhos. Já ouvi falar de pais que introduziram o filho na maconha. Comprou e deu para que o filho experimentasse com ele, e se quisesse podia fumar com ele. Eu conheci gente assim. Já vi pais, isso eu vi acontecendo. O pai, eu era pequeno, eu lembro disso até hoje. Ele botou o dedo na cerveja e pingou na boca do bebê. Eu vi isso acontecendo. Alguém falou, eu também, não sei quem aí. Ali, ó. Sabe que é disso que a Bíblia está falando para obedecer? Sabe que é esse tipo de gente, esse tipo de pai que a Bíblia está falando para obedecer? Obviamente que não, meus irmãos. Tudo que nós estamos falando é sobre família cristã, e homens e mulheres cristãos não fazem isso. Se fazem, não são cristãos, porque a Bíblia diz assim, ó, João capítulo 15, versículos 26, 27, fala assim: mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não, isso aí é João 10, perdão, eu misturei os versículos aqui todos, tá? Mas é tudo João. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. João 15, versículo 14. E lá em cima é João 10, versículos 26 e 27. Então, meus queridos, não existe família cristã sem obediência a Cristo. Entenda o texto que nós lemos. Ele fala assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. No Senhor, porque isso é justo. Porque isso é o que se espera de um justo. Porque isso é que se espera de filhos que temem ao Senhor. Filhos, vocês temem ao Senhor, obedeçam seus pais no Senhor. Então a Bíblia não fala de autoritarismo, a Bíblia fala de uma família na qual não há um ditador, um rei,
uma rainha absolutista, mais de uma autoridade que foi outorgada por Cristo e limitada em seu poder por uma constituição que é a palavra de Deus, porque nem os pais têm poder para fazer o que querem com os filhos, mas eles são balizados, eles são regrados pela palavra de Deus. Então 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, se nem a vida, a sua vida, os seus corpos são, isso aqui que nós temos não é nosso, vocês acham que os filhos são nossos? É claro que não, meus queridos. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então os filhos são herança do Senhor, a quem nós devemos prestar contas daquilo que nós fazemos com eles, da maneira como nós os criamos, o que nós ensinamos para eles, nós vamos prestar contas, inclusive prestar contas sobre aquilo que é feito com eles, na mais tenra infância. Olha o que Jesus falou sobre isso, Mateus 18, versículo 10, fala assim: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Então, os pais separam, aí o pai não quer nunca mais ouvir falar daqueles filhos. Mas também existe o contrário hoje, mulheres que abandonam seus lares. Eu mesmo tenho um caso na minha família, abandonaram seus filhos com o pai, e foi viver a vida, desprezaram os filhos. O que a Bíblia fala é que estes que desprezam estão encrencados. Por quê? Porque Deus, quando a gente apresenta nossos filhos ao Senhor, eles não podem ser batizados, diz a palavra, ok? Batismo é quando você entende, você crê e você aceita o batismo. Nós apresentamos eles a Deus. Nós apresentamos a Deus, nós cremos que o Senhor coloca anjos ao redor para cuidar daquela criança, até que quando chegue na vida adulta, que ela tenha condições de decidir, ela decida por Cristo, aí ela passa a habitar o Espírito Santo nela, mas enquanto isso não acontece, tem anjos protegendo. Tanto é que ele fala: pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Então, filhos de tementes a Cristo têm seus filhos protegidos por anjos, sim. O problema é que essas crianças que são protegidas, quando você as despreza, os anjos mesmo são testemunhas daquilo que você fez com o seu filho, que você não se dedicou ao seu filho, que você não cuidou do seu filho, que você desprezou o seu filho, e por causa disso ele fala: cuidado, porque o que vocês têm na mão, não é de vocês, é de Deus, e Ele botou guardas vigiando, amém? Então os pais irresponsáveis sobre os filhos de alguém, esses devem ter muito cuidado e entender que de tudo que nós fizermos com eles, nós daremos conta. Esta é a implicação com relação aos pais. Mas os filhos, cuidado, porque por outro lado, pais tementes a Deus, que entendem que vocês são herança do Senhor, e que querem preparar vocês para apresentarem vocês diante de Deus, devem ser obedecidos. E aí a gente entra na outra implicação: pais tementes a Deus devem ser obedecidos. E aí chegamos na mensagem. Isso tudo foi só a introdução. Essa é a mensagem, porque aqui nós estamos falando para pessoas que temem ao Senhor, nós estamos falando para filhos que conhecem o Senhor, nós estamos falando para gente que conhece a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, e ele vai falar aqui, estamos falando para cristãos e filhos cristãos. Quando seus pais temem a Deus e procuram fazer a vontade deles, obedecer aos pais é obedecer ao Deus que os comissionou para gerar e criar vocês, filhos.
Nesse caso, a coisa fica séria, porque desobedecer aos pais, filhos, presta atenção, desobedecer aos pais é desobedecer a Deus nesse caso. Pior, quem desobedece aos pais se rebela contra o Senhor. E olha o que a Bíblia fala contra quem é rebelde contra o Senhor. Porque você fala da feitiçaria, você fala de gente que faz feitiçaria, que a Bíblia condena, ok, mas a Bíblia condena também isso aqui, ó. 1 Samuel 15, pois a rebeldia e desobediência aos pais é rebeldia. A rebeldia é como o pecado eu quero ouvir vocês, da feitiçaria. Quando você vai para Apocalipse, fala assim, e quanto aos tímidos, quanto aos idólatras, quanto aos feiticeiros, lembra disso? O que cabe a eles é o lago que arde com fogo, enxofre, ou saber a segunda morte. Lembra disso? Está falando de feitiçaria ali. Só que o problema é que a Bíblia fala que rebeldia é como feitiçaria. Então, olha só, tem gente que é tola, que é sujeita a líderes que não servem a Deus, ok? Mas tem gente que se rebela contra líderes que servem a Deus, está no óleo. Quando a esposa não se sujeita ao marido, nos termos que foi pregado na segunda mensagem, e esse marido não serve a Deus, não tem a Bíblia base, ok. Mas o problema é que quando esta mulher não se sujeita ao marido que serve a Deus verdadeiramente, então ela está em desobediência a Deus. Da mesma forma, o filho que não obedece aos pais, porque os pais não servem a Deus, é um cachaceiro, um usuário de drogas, ele não tem nada a ver não tem nada de bom para passar para o filho, ok, mas quando o filho desobedece, aquele que serve ao Senhor, que teme ao Senhor, e que procura agradar a Deus, então ele está desobedecendo ao próprio Deus, e quem não obedece a Deus, não tem parte com ele, porque as ovelhas de Jesus, como nós lemos, ouvem ele, obedecem a ele. Mas como você saberá que a ordem recebida por seus pais são de Deus? Conhecendo a palavra dele. E tem um monte de pais hipócritas, que vêm na igreja, não fazem nada que Deus manda, mas fica cobrando, você tem que me obedecer porque eu sou de Deus. Você não é de Deus, porque o fato de você vir na igreja é uma coisa, a questão é, você serve a Deus e tem a palavra de Deus como base na sua vida? Meu querido, a geração de hoje está muito dependente dos pais, dependente física, emocional, espiritualmente falando. Isso não é uma crítica, é uma constatação. Digo física porque até para ir namorar, muitas vezes o pai tem que pegar o carro e levar lá na casa da namorada. Pelo amor de Deus, você não tem condição de namorar, pelo menos tenha a hombridade de ir de ônibus, volte de ônibus. A não ser que teu pai seja Uber, aí você paga para ele a corrida e está tudo bem, ok? Eu digo emocional, porque hoje está assim, se os pais não ficarem estimulando os filhos a fazerem as coisas, eles não mostram autonomia em quase nada. Digo espiritual porque conhecem a Bíblia, não por si mesmos, mas apenas e exclusivamente pela boca dos pais. Não procuram ler, não procuram conhecer, não entendem o valor da Bíblia. Meus irmãos, não façam isso, filhos. A partir dos 7 anos de idade, a criança deve ter um momento de leitura da Bíblia, nem que for de 10 minutos. Compre uma Bíblia para o teu filho, estimule ele a ler, leia junto. Som.
Então faça alguma coisa, meu irmão. Como que você, meu filho, saberá se a ordem, se a ordem que seu pai te ou não, se você não lê a Bíblia, o que você faz? Só um minutinho, irmão, a nem isso aqui está funcionando. Como você vai saber se aquela ordem que você está recebendo dos seus pais é bíblica ou não, se você não conhece a Bíblia? Você quer se defender diante do Senhor, você tem pais cristãos, ele está errando, você só vai poder se defender se você conhecer a Bíblia. O grande problema na criação dos filhos cristãos, dentro da família cristã, é que as famílias cristãs estão se afastando do modelo cristão de família por não conhecerem a Bíblia. Na igreja, as pessoas se comportam como membros de um clube, muitas vezes. Na casa, a mulher se guia pelo feminismo, o homem pelo machismo, e os filhos pelo que os amigos ensinam. É uma bomba, prestes a explodir. É por isso que tem um monte de família implodindo, meu irmão. Para concluir, igreja, vocês são família de Deus. Sujeitem-se uns aos outros em nome de Jesus. Mulheres, vocês são servas de Deus, sujeitem-se ao seu marido, sujeitem-se ao seu chamado acolhedor, pacificador. Homens, protejam e sejam sacerdotes de suas famílias. Filhos, obedeçam seus pais que temem ao Senhor, porque isso vai trazer bênção para a sua vida. E aí você vai ver Efésios 6, versículo 3, falando, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. E pais, sabe o que irrita seus filhos? Vocês darem ordens esdrúxulas. Sabe o que desanima teus filhos? Vocês darem ordens na hora que você está cansado, baseado no estresse, no cansaço, na raiva, baseados no desabafo, no desconto. A mulher brigou com você, você vai lá e desconta no filho. O marido brigou com você, você vai lá e desconta no filho. É isso que causa raiva, estresse. Filhos que sabem que são instruídos pela palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, tendem a obedecer aos seus pais com mais facilidade. E é por isso que a Bíblia fala: pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos, segundo sua opinião, não, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Vocês entenderam de novo, pais, a importância de vocês conhecerem a palavra de Deus? Como que vocês vão criar seus filhos segundo a palavra de Deus, se vocês não conhecerem a palavra de Deus? Filhos, mas eu não tive pais que eram tementes ao Senhor, mas agora você tem a oportunidade de conhecer, agora você tem a oportunidade de saber. Amém? A palavra de Deus é tão preciosa, que tem filhos que abençoam os seus pais, porque eles se voltam para o Senhor, e acabam levando os pais juntos. Vamos ficar em pé? Antes da gente cantar, eu queria que o Alexander viesse aqui já, o Vanderlei aqui desse lado aqui também, por favor. Cadê o G? G, queria você também hoje aqui, vem cá. Josiane, vem aqui também, tá? Isso. Pastor Paulo, Pastor Elias, vem aqui também, por favor. Irmã Marinalva, vem também aqui, por favor. Precisa de bastante ajuda hoje de oração. Nós vamos cantar, depois eu quero que a Sejane desça, tá bom? Depois eu quero que a Rejane desça. No Jeane não dá para descer porque vai ficar aqui ainda, tá?
Eu quero que o Sami também depois venha aqui, já fica aqui na frente também, Sami, por favor. Tá? Pode ficar aqui no meio, meu filho, pode ficar aqui, ó. Isso, fica muito para os cantos. Por que nós vamos fazer? Nós vamos cantar. Depois nós vamos pedir para que todas as famílias que estão aqui, tem uma pessoa da família, vem. Não é assim um convite, se você quiser, eu gostaria que todos viessem, amém? Porque nós vamos fazer intercessão por toda a família. Enquanto a gente estiver intercedendo, as famílias vão vindo e vão orando, só que nós vamos começar cantando, amém? E eu queria que as famílias viessem juntas, tá? Não viesse assim um filho, depois a mulher, depois o... Não, eu queria que você está aí, vem todo mundo junto. Tem gente com você, vem todo mundo junto. Ah, mas eu estou sozinho, estou com vergonha. Vergonha não, meu irmão. Quando eu comecei na igreja, eu comecei sozinho. Hoje eu tenho o privilégio de ter todos os meus filhos aqui, minha esposa está aqui, está todo mundo aqui, amém? Então, não fique triste com isso não. Vamos buscar o Senhor juntos, amém? Apaga as luzes aí, Bruninho. Não quero ninguém olhando para a cara de ninguém. Isso, pode apagar. Eu queria até que apagasse essa amarela também. Isso. Tudo abre seu coração. está preparado.